Oi, oi. Oi, tia Dilene. Ei, bom dia. Tava aqui com uns probleminhas para entrar, mas consegui. Tudo certo com vocês? Tia Dilene, eu mostrei a dúvida, só uma dúvida que eu tive pro meu pai, ele falou que estava certo, então eu tirei 10. Ai, que legal. Vocês já fizeram as conferências já? Sim, tia, depois da prova, quando eu tinha enviado, eu perguntei pro meu pai, ele disse que estava certo. Oi, tia. Oi, oi, bom dia. Bom dia, quinto ano. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, Sofia. Na questão Ei, 4 que falava tá sobre as aqui. atividades extrativistas, analise com o X a alternativa incorreta. A atividade industrial é baseada no garimpo de metais precisos do solo. Eu coloquei essa. Porque, tia, porque eu também coloquei, eu queria saber se estava certo. Olha só, depois a gente vai. Oi, peraí um pouquinho que eu tô recebendo o pessoal que tá chegando aqui. Sim. Aí eu não tô conseguindo ouvir direito vocês e prestar atenção em vocês e aqui, tá bom, gente? Mas o gabarito vai ser enviado também para vocês fazerem as conferências. Acho que vai ser enviado ou a gente vai fazer aqui. Oi, tia, você pode mudar o meu nome, fazendo favor? Posso sim, só um minutinho. Deixa eu só acabar de aceitar os colegas que estão chegando aqui, peraí. Tia Hoje Dilene, a aula de história. pra ler, eu posso ler? Pode. Oi, tia, Hoje a quando aula... a gente vai falar sobre... Tia, se tiver outra coisa para ler, eu posso ler depois da Bruna? Tia Dilene, depois da Júlia, eu posso ler também, se tiver alguma coisa? Quem tá pedindo? Todo mundo gosta de ler nessa sala, né? Tayla gosta de ler, Júlia gosta de ler. Os meninos gostam de ler? Quais dos meninos aí que mais gostam de ler? Hã? Fala aí pra mim. Tem menino que às vezes a gente pede pra ler, não gosta muito, não. Arthur gosta, ó. É bom ler, Carlos gosta, eu percebo. Rodrigo, você gosta, Rodrigo? Que às vezes a gente pede pra ler, aí não gosta muito. Mas a leitura é treino, né, gente? Quanto mais a Tia, eu gente posso lê... ler depois da Bruna? Eu não lembro agora, assim, se vocês ficarem me falando isso, assim, tia, eu não vou lembrar na hora que a gente estiver lendo. Eu sempre dou oportunidade Tia, pra... Dilene, por que você não faz o seguinte? Você faz sorteio igual a tia de inglês faz? Tá, eu já fiz, mas a gente vai lendo, sempre todos leem. É difícil uma aula que eu não deixo... Vocês podem perceber, ó, eu deixo um, depois eu deixo o outro mais um pedacinho, eu vou revezando. Às vezes eu olho aqui na lista. Tia, Todos leem, sempre. tia, Oi. por causa que eu posso acabar saindo da sua aula. Por causa que eu e Yasmin, porque eu Fala, tenho Yasmin. visita. Talvez não dê tempo. Aí não deu tempo de... Ok, Tia, na página 62. já falo para vocês. Tia, quando a gente vai falar sobre o filme Isso. Pachamama que a gente assistiu? Página 62, tá? Tia, quando a gente vai falar sobre o filme Pachamama que a gente assistiu? Outra aula. Eu nem Essa sei aula como não é que vai vocês dar tempo. ainda lembram o nome do filme. Como que é o nome? Faz o Pachamama, acho que é isso. É Pachamama, tia. Pachama. O que vocês estão falando aí? Vamos lá, então. O nome do filme é Pachamama. Não é Aí se chegar alguém depois, eu vou aceitando aqui. Aquele filme? É só um minutinho. Deixa eu me organizar aqui. Livro 2, capítulo 9, página 62. Nós vamos tentar ir até a página 65, ok? Vamos tentar, coloquei aí sim, vamos ver se a gente consegue. O Rio Nilo e o Egito Antigo. Eu acredito que hoje a gente fecha esse assunto aí, do Rio Nilo e do Egito Antigo. Cadê quem tá aí ainda que chegou depois? Deixa eu ver. Lourenço tá aí? Não vi Lourenço chegando, não.
62. 72? É. Tinha 62 ou 72? 62, 62. Aí, agora sim. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui esse processo. Vão abrindo aí. O que a gente vai fazer no Sácio? Edilene, Oi. você sabe quando vai sair a nota das provas, quando a gente acertou? Ainda não. Porque eles falaram que era após 44 ou 48 horas. 48 horas. Tia falou que ia fazer na Já passou 48 horas, acho, da primeira, né? Depois a tia falou que vai sair. Esse dia a tia falou, a tia Patrícia quando falou as que vai sair VHs acabaram. daqui 48 horas quando fazer todas as provas. Então, é 48 horas após finalizar todas as avaliações, né? Então, assim, sossegue o coração de vocês, acalma. Assim que sair, com certeza vocês serão notificados, a escola vai entrar em contato, tá bom? Então, não precisa ficar ansioso com isso, não. Vocês foram bem, eu acredito que todos estudaram, pela conversa que a gente teve, né? Edilene, Antes. Então, fiquem tranquilos. Oi. Eu posso beber água? Sim. Vamos começar, pessoal. Olha só. Nós temos aqui uma imagem. É uma imagem. O que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Olha. O Rio Nilo, um trecho do Rio Nilo, um gado, umas montanhas. E de acordo com o que nós estudamos até agora, ó, tá aí um trecho do Rio Nilo, né, no Egito. Qual a importância do Rio Nilo para os primeiros grupos que ocuparam as regiões próximas? Eles começaram a se sedentarizar. Perto das margens do Rio Nilo, as terras ficavam férteis e boas para a prática da agricultura. Quando ele enchia. Uhum. A importância. O Rio Nilo, ele trouxe a base, né, para a sociedade egípcia, porque foi em volta, em torno do Rio Nilo, que começaram a primeira a se povoar ali, as primeiras sociedades ali que começaram a crescer em volta desse rio. Ele trouxe riqueza, ele trouxe a possibilidade de desenvolver a agricultura. O que Bruna colocou aí, Bruno? Eu coloquei. O que é sedentarizar? Eles passaram a ocupar um mesmo local, eles cultivavam e daquilo eles comiam-se. Eu vou explicar, é melhor. Sim. Os nômades, eles se deslocavam de um local porque faltava comida. Eles comiam a comida daquela região e depois se deslocavam. Só que quando eles descobriram a prática da agricultura, eles começaram a se sedentarizar. Ou seja, o que eles cultivavam, eles comiam. Então não tinha mais necessidade, né, de ficar indo em busca, se deslocando em busca de alimento. Isso facilitou muito. Então, eles tinham mais tempo para quê? Já que eles não estavam só correndo atrás de alimentos, eles tinham mais tempo para criar, para inventar coisas, para aperfeiçoar o que eles já tinham inventado. Então, isso gerou o quê? Um crescimento para essa população. Então, o Rio Nilo, a importância desse Rio Nilo é que trouxe desenvolvimento, né, para a sociedade, trouxe desenvolvimento para a sociedade. Tia, eu posso ler a minha? Pode. Eles começaram a se sedentarizar.
Quando o rio Nilo enchia, as terras às suas margens ficavam férteis, e isso foi muito importante para a sociedade da qual fazia parte. Olha só, eu não vou escrever uma resposta aqui, sabe por quê? Porque o que Bruna falou tá certo, o que Sofia falou tá certo, o que nós falamos aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão resumir, vão pegar uma parte disso tudo e colocar aí nas linhas de vocês, combinado? Qual a importância desse rio? Quem não prestou atenção aí agora, ó, volta aqui e presta atenção. Se tiver dúvida, pergunta, tá bom, gente? Mas qual a importância? Eles começaram a se sedentarizar. O rio foi importante para o desenvolvimento dessa população, pois, através dos recursos que o rio trazia, eles foram se desenvolvendo, né? Usaram, inclusive, o rio para locomoção. O rio serviu para alimentação, porque eles extraíam peixe dali, não é? Pescavam. Então, além de se sedentarizar, usar para a agricultura, eles se alimentavam do rio, eles usavam o rio como como via de transporte também, não é? Ok? Tem tudo isso aí que vocês podem fazer um resumão e colocar aí nessas linhas. Alguma dúvida, pessoal? Eu quero falar o meu, pode? Pode. Eu Fala, falo. Ju. O Rio Nilo ajudou a criar povoados na beira do rio, pois quando o rio enchia, as terras ficavam férteis e boas para a agricultura, e isso ficou como sedentarização. Isso, ótimo. O que Bruna falou também, perfeito, tá ótimo. Posso falar o meu, É o tia? entendimento de vocês. Fala, Raila. Nós temos um minutinho ainda para passar para a próxima. Fala. Trouxe desenvolvimento e começaram a se sedentarizar às margens do rio Nilo para facilitar a agricultura. Ótimo, isso aí. Fala. Fala, Luísa. Eles começaram a se sedentarizar nas margens do rio Nilo, pois ele ajudava na prática da agricultura com suas cheias. As terras ao redor ficavam férteis. Então, olha só, vocês perceberam que a palavra-chave dessa resposta é a sedentarização? A palavra-chave, a palavra principal é a sedentarização, porque eles passaram a ser povos sedentários, não nômades mais, que ficavam se deslocando em busca de alimentos. Vamos para a próxima pergunta agora, próxima questão. Depois, quem não participou dessa, participa das outras, tá? Para a gente ganhar tempo. Voltei, tia. Ok, Matheus? Bem-vindo. Vamos lá. Se localizou aí, Matheus? Sim, tia. Ok. Página 62, letra B. Como se chamavam os primeiros povoados formados próximo ao Nilo? Cite duas características deles. Ribeirinhos. Egípcios. Então, esse povoado egípcio eles tinham um nome. Hã? Nômades. Nômades não, ó. Quase acertou. Egípcio. Sedentário. Não. E é sedentário? Nomos. Eu sei duas características. Uma característica, na verdade, eles eram politeístas. Sim, eles eram politeístas, eles eram independentes, eles tinham regras e culturas próprias, né? Então, por isso o Egito ele se estabeleceu tão rapidamente, cresceu tanto, porque esse povoado eles já traziam consigo culturas próprias, igual vocês falaram, eles eram politeístas, eles já tinham a religião deles, ok? Então, como que era o nome desse povoado? Peraí que eu vou colocar aqui, que é essa pequenininha. Nomo. Nomo. Você disse. Tia, fala desse povo nomo lá no livro. Fala. Em que página?
achei que eu tinha marcado aqui, mas eu não marquei. Mas é nesses textos que a gente leu na aula passada, anteriormente ali, tá? Que fala das características dos povos. Porque se a gente for lá olhar agora, a gente vai acabar se atrasando aqui. Mas depois vocês dão façam uma releitura lá sobre as características dos povos, que vocês vão ver. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Os primeiros povoados egípcios eram chamados de nomos, e eles eram independentes e tinham regras e culturas próprias. Eu esqueci de marcar aqui onde estava. Quem achar aí, depois fala aqui, tá? É porque eu não... Eles tinham regras e culturas próprias. Nomos. Eu vou subir aqui, essa janelinha aqui da resposta, para outra questão, mas vocês sabem que é a B, tá bom? Vou colocar a B aqui também. Chamados de nomos, eles eram independentes e tinham regras e culturas próprias, ok? Lá na letra C... Ô tia, na letra A é o quê? Porque na hora eu saí sem querer dar aula. Pois, Brena. Na letra A, está falando qual a importância do rio Nilo para os primeiros povos que ocuparam as regiões. A palavra-chave ele trouxe a sedentarização para o povo. Então, a sedentarização e também o desenvolvimento para essa comunidade. Através de quê? Dos alimentos que eles extraíam, da agricultura que eles começaram a desenvolver. Ô, Brena, para resumir, você coloca a sedentarização e desenvolvimento através da agricultura e outros benefícios, tá bom? Quem me chamou? A Júlia, tia. Fala, Ju. Tia, nascer é por causa que as pessoas ficavam invadindo e eles tinham que fazer barragens para eles não invadi-lo? Tia, eu acho que Vamos lá. Vamos ler aqui, vamos interpretar Não, junto. Júlia, esse é o povo mesopotâmico. as águas dos rios. Vamos lá. Eu estava em Então, dúvida porque alagava ou por causa que eles invadiam. Olha só, vamos reler aqui a questão para a gente interpretar juntos. Ó. Em 2007, foi descoberta a represa mais antiga do Egito, construída há mais de 4.000 anos. Ela tem 230 metros de comprimento e demorou muitos anos para ficar pronta. Qual é o motivo? Qual é o motivo de os egípcios construírem represas, barragens e diques na antiguidade? A água não entrar e alagar as plantações. Porque na época das cheias, algumas cheias do rio eram violentas e alagavam as plantações, destruíam, né, a plantação. Então, para conter essas cheias e evitar prejuízos, os egípcios construíam essas represas, essa barragem e o dique. Então, qual era o motivo? Qual era o motivo? Para proteger as plantações dos alagamentos provocados pelas cheias, ok? Esse é o resumo. Fala, Bruno. Eles foram criados pelos egípcios para controlar as águas dos rios, mas também utilizados por outros povos, como os mesopotâmicos. Uhum. Eu posso ler a minha? Posso ler, tia? Eu não vou colocar aqui não, porque cada um está colocando de um jeito e não está errado não o que vocês estão falando, ok? Só está diferente a forma de vocês colocarem. Então, qual é o motivo?
para proteger as plantações das cheias que eram violentas, ok? Tia, posso ler? Quem falou? Tia, Vai, Camila. para proteger as plantações de um alagamento. Ok, isso aí. O motivo era para proteger as plantações de Tia, alagamento. posso falar o meu? Tia? Falar, tia? Oi? Posso falar, tia? Espera só um minutinho, gente. Nós vamos agora passar para a próxima. Aí na próxima vocês Tia, falam, posso porque falar o meu? essa daí é a mesma resposta. Só um minutinho. Porque ó, agora nós vamos para a próxima questão. Porque senão nós vamos ficar agarrados nessa questão aí e a gente não vai sair dela. Tia, Só um eu minuto, estava aqui quinto lendo a ano. próxima questão, a 2, Só um mas minuto. eu não entendi. As pessoas com melhores condições consumiam vinhos, frutas, carnes e queijo com frequência. Aí não sei se é verdade ou é falso. Espera aí que nós vamos agora lá fazer juntos essa questão, ok? Vamos lá. Porque se eu ficar toda a questão parando para todo mundo ler, vocês já entenderam a questão. Se você fez parecido com o que o colega já leu, então tá certo. Então vamos lá. Número 2. Sobre o dia a dia no Egito Antigo. Ó, essa lá atrás, acho que eu não me engano, é na página 57. Se eu não estou enganada. Lá atrás fala do dia a dia do Egito Antigo. Então, sobre o dia a dia do Egito Antigo, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Os camponeses se dedicavam à construção de pirâmides e de obras para os faraós. Falso. Não eram os camponeses que faziam as pirâmides. Ok. Segunda opção. As pessoas com melhores condições consumiam vinho, frutas, carnes e queijos com frequência. Verdadeiro. Verdadeiro. Se elas tinham melhores condições, elas consumiam as melhores comidas também, não é? As moradias egípcias eram todas iguais, construídas com madeira, junco e barro. Assim, as pessoas viviam em moradias semelhantes, independente da classe social da qual faziam parte. Falsa. Então, tem duas questões aí que são falsas, não é? Ficou FVF? Isso, FVF. Aí, agora, vocês vão corrigir as afirmativas falsas nas linhas a seguir. Então, lá onde fala que os camponeses se dedicavam à construção de pirâmides, vocês vão colocar o quê? Os camponeses se dedicavam a quê? A agricultura e criação de animais. Então, vocês vão colocar aí, em vez de construção... É pecuária, não, tia? Pode ser pecuária, colocar ao invés de criação de animais? Pode. Então, os camponeses se dedicavam à agricultura e à pecuária ou à criação de animais, ok? Sim, e a outra... Pô, 2, porque travou aqui. FVF. Tia, posso falar a minha correção da última afirmativa incorreta? Espera só, nós estamos fazendo coletivo agora, tá bom? Nós não estamos fazendo individual. A gente vai fazer coletivo e vocês só vão observar aí se vocês fizeram dessa forma, se não fizeram, vocês vão corrigir. Tia, o primeiro falso é o quê? Agricultura e pecuária, ou agricultura e a criação de animais, que quer dizer a mesma coisa. Pecuária se refere à criação de animais. Então, olha só, a segunda correção é: as moradias egípcias eram todas iguais. Então, vocês vão colocar o quê? Não, foi falso essa, né? Ô tia, nessa eu coloquei. As pessoas com maior poder aquisitivo tinham moradias mais decentes e quem tinha menos não tinham boas moradias. Ou vocês podem colocar as moradias da maioria da população eram simples e construídas em madeira, junco e barro. E uma minoria tinha umas moradias com mais estrutura. As famílias que tinham mais recursos moravam em casas de tijolos ou em palácios. Mas para ficar mais resumido, vocês podem colocar
Quem tinha mais condições tinha moradias mais decentes e mais elaboradas, como de tijolos e palácios. Tia, eu A resumi maioria os dois. Por isso que eu tô falando, mas vocês vão colocar o que vocês acharem melhor aí dentro da resposta, ok? O que vocês têm que entender é que eles não tinham moradias tudo igual tá falando ali. Não eram. Dependendo da classe social, as casas eram mais simples, se eles tivessem menos poder aquisitivo, menos dinheiro, né? E se eles tivessem mais condições, as casas eram mais elaboradas e até palácios, ok? Eu não vou dar oportunidade para cada um falar o seu, porque é a mesma resposta, só vai mudar algumas palavras. E nós vamos passar para 3 agora, ok? Vocês só vão conferindo. 3. Tia, você pode esperar só para eu escrever minha resposta da 3? Espero sim. Dá de corrigir. Aí vocês terminaram de copiar aí da diferença? Acertando aí a que foi falsa, a terceira falsa? As moradias não eram iguais. Quem tinha mais condições tinha moradias mais elaboradas e moravam em palácios. Quem tinha menos condições morava em casas simples, de madeira, junco e barro. Ok? Quem colocou assim também tá certo. A minha 3? Só um minutinho. Uhum. Brena saiu de novo. Pronto, tia. Vamos lá para 3. As pirâmides são construções grandiosas feitas no Egito Antigo há muito tempo. Atualmente, elas atraem pessoas de diversos lugares do planeta, sendo muito procuradas pelos turistas que vão ao Egito. De acordo com o que você estudou, explique para que as pirâmides eram construídas. As pirâmides eram construídas para colocarem os corpos dos grandes imperadores e faraós. Ok. Quem me pediu aí? Eu, Luiz. Peraí. João Pedro. João Pedro, fala, depois Luísa, que o João Pedro tinha pedido primeiro. Fala, João Pedro. Ô tia, as pirâmides eram feitas para quando os faraós, você viu como túmulos para os faraós, e também se eu não me engano, quanto maior fosse a pirâmide, mostrava quanto mais o faraó era poderoso. Isso mesmo. Elas eram como se fosse a casa final, né? Eles acreditavam muito nisso. Então, se eles tinham bastante dinheiro, eles investiam muito no seu repouso ali final. Elas eram usadas como túmulo, né? Tia, depois da Luísa, posso falar? Fala, Lu. As pirâmides eram construídas para botar o corpo dos faraós. Tia, posso falar? Fala, Júlia. Tia, eu acho que servia para colocar o corpo dos faraós, que nem todo mundo falou também. E não só dos faraós, mas como de toda a sua família. Então, famílias inteiras, como elas eram bem grandes e espaçosas, elas eram construídas para servir de túmulo ao faraó e à sua família. E além de tumbas que ali ficavam, eram guardados objetos pessoais dos mortos. Nas paredes internas tinha passagens da vida do faraó, eram pintadas e algumas histórias eram registradas em hieróglifos, tipo aqueles desenhos, né, na parede. Eles faziam esse registro como se fosse a história da vida daquela pessoa na parede das pirâmides. Então era uma coisa bem elaborada, bem planejada. Eu posso ler o que eu coloquei? Leia. As pirâmides eram feitas para guardar os corpos dos nobres faraós e sua família e guardar seus pertences. Então, gente, resumindo a história, essa é a resposta. Vocês mudando ou não algumas palavras, não vai alterar o sentido E a da Bruna tá querendo falar, eu acho. Não tem problema não, Júlia. Não, tia, não tem problema não, eu falo outra. Vamos lá. 4.
Os egípcios eram... Tia, eu queria falar minha resposta da 3. Quem? Eu, Lorenzo. Fala, Lourenço. Eram construídas para os faraós mortos, mumificados e sua família. Isso aí, tá bom? Então vamos lá para a 4. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Além disso, era comum no Egito Antigo a prática da mumificação. Já estudamos isso na última aula. Explique por que os egípcios mumificavam os mortos. Por que eles tinham essa prática? Porque eles Porque acreditavam eles que acreditavam existia que uma a vida após a morte e que o espírito era imortal e depois voltaria para o corpo. Tia, Sim. Oi. Fala, Isabela. eles mumificavam as pessoas para conservar o corpo delas porque eles acreditavam que eles podiam voltar depois da morte. Isso aí. Eles queriam conservar para que o corpo chegasse lá na outra vida, que eles estavam esperando encontrar, em perfeito estado. Então, era feito todo aquele processo, né, de mumificação para chegar lá. Eles achavam assim, que iam chegar na outra vida, então eles queriam tudo certo. Por isso eles levavam seus pertences, por isso eles se preparavam todinho depois da morte. E para que depois da morte o corpo permanecesse em bom estado de conservação, até o retorno da alma. Eles acreditavam que a alma saía do aquele corpo que morreu, mas depois ela retornava em um outro momento, ok? Quer passar pra mim? Quem? Fala, Luísa. Eu vou falar o meu. Deixa abrir primeiro. Eu vou falar o meu. Tinha gente levantando a mão. Luísa, Bruna, Yasmin, vai. Hoje eu vou ler a minha. Pois eles acreditavam em vida após a morte. Então deixavam o corpo em bom estado para o espírito voltar. Gente, alguém faltou hoje aí na aula? Tem só 27 pessoas, faltaram 3. Eu acho que o Emanuel. Me ajuda aí. Na prova tava faltando Sofia Gama. Sofia Gama. Maria. Ah, não, Maria está aqui. Tia Sofia Gama. Lucas. Sofia Gama, Lucas, Emanuel. Eu acho que o Lucas saiu. Falta. Eu estou sentindo falta de algum. Sofia Gama. Não, Manuel, não vi ele chegando, não. Não, tia, Sofia o Lucas. Gama. Ah, o Lucas. Tia, eu acho que o Lucas saiu porque deu horário. Não deu horário, tá dando agora. Vai, falta 3 minutos. Mais alguém? Tia Brena. Brena não, porque Brena tá com problema. Brena tá saindo, né, Brena? Algumas vezes ela saiu por causa da internet. Às vezes eu não consigo te escutar, tem que sair e voltar. A Brena eu já vi. Então, gente, essa aí é a resposta, né? Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Além disso, era comum no Egito a prática de mumificação. Por que os egípcios mumificavam os corpos? Vocês já responderam. Porque eles acreditavam. Eu posso falar o que eu coloquei? Fala, Lourenço. Pois acreditavam na vida após a morte. Então eles queriam chegar bem lá. Na segunda vida, eu usaria o corpo novamente, mas só para os bons. Ok. Aí tinha uma cultura também que eles acreditavam, né? Que de acordo com as obras que eles tinham feito, se eles tinham feito tudo certo, eles iam receber um lugar legal. Se não, né, eles iam também receber uma punição. Ok? Minha 4. Fala. Eles mumificavam mortos porque achavam que eles iam voltar ao corpo e ter outra vida. Isso aí. Todos. Fala, Júlia. Fala, Juju. Pois eles acreditavam que tinha outra vida, então eles deixavam seus corpos em perfeito estado. E eles também colocavam seus pertences valiosos. Tia, então eu posso falar a minha também? Pode.
Eles acreditavam na vida após a morte, então eles eram mumificados também para não deformar o seu corpo. Isso. Mas alguém colocou diferente? Eu coloquei diferente, tia. Fala. Eu botei assim, pois eles acreditavam que depois da morte eles teriam vida eterna. E em algum momento eles voltariam para seu corpo e ele precisava estar em boa forma. Tia, eu escrevi diferente. Fala. Eles acreditavam que havia vida após a morte. E eles também queriam que o corpo ficasse conservado até a alma da pessoa que morreu voltar. Ok, show, gente. Vamos para a próxima página aí. Nós vamos só finalizar isso aqui. Temos ainda, no meu relógio aqui, temos 1 minuto ainda para acabar. Ó, só 1 minuto. Para relembrar, leia aí, Mateus, neste capítulo, leia aí. Tá bom. Vai. Você conheceu um pouco mais sobre a civilização do Antigo Egito. Vamos relembrar. Se eu posso ler? Sofia Arina. O Antigo Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo. As águas do Nilo eram responsáveis por tornar a terra fértil e permitiam o transporte e a pesca dos egípcios. Posso ler? Tayla. A sociedade egípcia era dividida em diferentes classes sociais e seu líder político e religioso era o faraó, considerado como um deus pelos egípcios. Maria Clara, lá em cima aqui, ó, Maria Clara. Os egípcios acreditavam em diversos deuses, por isso são considerados politeístas. Alguns desses deuses tinham forma humana, animal ou eram misturados das duas formas. Carlos. A sociedade egípcia acreditava em vida após a morte. Por esse motivo, quando morriam, as pessoas eram mumificadas. Os faraós, depois da mumificação, eram colocados nas pirâmides. Agora o Arthur, leia, Arthur. Neste capítulo você estudou A organização dos primeiros grupos humanos próximos ao Rio Nilo, a divisão do Egito Antigo em classes sociais, as características da religião egípcia e a mumificação e a construção das pirâmides. Ok, então fechamos esse capítulo. Agora parou o assunto egípcio. Na próxima aula nós vamos entrar no capítulo 10, ok, pessoal? Alguém pode avisar para a tia na próxima aula que eu vou faltar, talvez? Tchau, tia Dilene. Tchau. Tchau, tia. Próxima aula. Tchau, tia Dilene. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana pra você também, tia Dilene. Bom final de semana. Beijo. Até semana que vem. Até.